Bom dia a todos. Eu me chamo Felipe Jordan Brino e hoje vou apresentar o trabalho intitulado Arte na Psiquiatria e a Psiquiatria na Arte, desenvolvido por mim e pela Giovanna Leone, em coautoria e sob orientação do professor Dr. Jorge Renan Neto, titular da cadeira de Psiquiatria da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Bom, nós podemos perceber que muitos artistas com transtornos psiquiátricos, sejam esses diagnosticados ou com suspeição diagnóstica, tiveram grande destaque dentro da história da arte, como na literatura, na música, na pintura, entre outras vertentes. Esses artistas foram referência dentro do seu período e do seu movimento artístico. E os mesmos eram portadores de psicopatologias, com destaque para o transtorno afetivo bipolar, conhecido hoje como TAB. Dentre esses artistas, eu destaco alguns que nós analisamos e tentamos fazer uma correlação entre a sua história de vida, a sua biografia, o seu grande desempenho criativo dentro das artes e as suas próprias psicopatologias. Dentre eles temos o Vincent van Gogh, do impressionismo, Edvard Munch, do expressionismo, Edgar Allan Poe, do romance policial, Jackson Pollock, do expressionismo abstrato, Salvador Dalí, do surrealismo, e Zelda Fitzgerald, da literatura. Para a elaboração desse trabalho, nós utilizamos artigos científicos e materiais encontrados nas plataformas PubMed e Cielo. Dentre esses artistas, eu gostaria de trazer pelo menos um para nós abordarmos um pouco mais, devido ao nosso curto tempo, e eu escolhi Vincent van Gogh. Van Gogh ele foi precursor do impressionismo e ficou mundialmente famoso pelas suas telas. Entre elas podemos destacar A Noite Estrelada e A Cadeira de Van Gogh. Van Gogh é sabidamente um paciente que sofreu de diversas hospitalizações na sua época, ele sofreu de diversos transtornos mentais. Na época, ele não teve o diagnóstico, obviamente, fechado de transtorno afetivo bipolar, devido à recente categorização do mesmo. Mas ele teve diversas crises, crises psicóticas, inclusive em uma delas chegou a decepar sua própria orelha, e a gente consegue encontrar nas suas biografias e nos seus relatos manifestações de alucinações visuais, alucinações auditivas, táteis, quadros paranoicos, flutuações de humor que iam desde quadros depressivos a hipomaníacos, e menos frequentemente alguns quadros de agitação psicomotora que se associavam com automutilação e violência. Eu gostaria de aqui relatar um trecho que o próprio Van Gogh transcreveu. Abre aspas. As alucinações intoleráveis cessaram. Na verdade, diminuíram para um simples pesadelo. Eu estou bem agora, exceto por uma certa corrente de tristeza vaga e difícil de explicar. Enquanto eu estou absolutamente calmo no presente momento, eu posso facilmente recair em um estado de excitação excessiva por causa de uma nova emoção mental. Van Gogh chegou a se suicidar aos 37 anos em Angers e o mesmo relatou: eu não aguentava mais, então eu atirei em mim. Há uma carta que ele relatou a um próprio amigo antes de cometer suicídio. Bom, numa perspectiva agora de entendimento do próprio processo criativo, eu consigo salientar uma coisa. A criatividade é um fenômeno exclusivo da espécie humana. É uma capacidade de criar algo novo através da nossa cognição. Esse algo novo, ele tem um valor subjetivo agregado em si. E ele se manifesta através de variadas formas, como, por exemplo, uma ideia, uma piada, uma obra literária, uma pintura, uma invenção, enfim. Tudo isso é fruto da nossa criatividade. O processo criativo em si, ele pode ser exemplificado através de algumas vertentes, dependendo do ponto de observação ou da abordagem que se toma. Eu gostaria de trazer duas delas hoje. Primeiro, a de Andreasen e os múltiplos estágios, no qual a gente encontra 4 momentos. Um primeiro momento de preparação, onde a gente reúne as nossas informações e elas são associadas com as nossas habilidades. No segundo momento, nós fazemos a incubação. São conexões inconscientes que a nossa mente faz. Num terceiro momento, essas conexões inconscientes, elas se reúnem a ponto de formar uma ideia. Então, surge uma ideia. E num quarto momento, é um momento onde nós temos os insights, as compreensões que são racionalmente organizadas. Então você percebe uma evolução, que é a absorção de informações do meio, que se juntam com o nosso substrato orgânico,
Tudo isso é incubado em conexões inconscientes que dão origem a uma ideia, e essas ideias são trabalhadas racionalmente. Em segundo momento, nós temos a abordagem da neurociência. E a neurociência transforma esse processo em duas, que também diz muito com esses múltiplos estágios de undressing. A neurociência ela traz dois momentos, onde ela percebe a rede de padrão e a rede de controle. A rede de padrão, basicamente, seria a base, onde tem a geração de ideias candidatas. São muitas ideias inconscientes e elas surgem e elas são múltiplas e de repente nós temos uma rede de controle que vai basicamente fazer uma gerência dessas múltiplas ideias, ela vai restringir esse número de ideias e vai direcioná-las para gerar um controle executivo em cima dessas ideias. Então a gente pode perceber que seja por essa abordagem de múltiplos estágios, seja pela abordagem de neurociência, basicamente nós saímos de um ponto onde as informações são reunidas através de sentidos, e elas são juntadas com as nossas habilidades, e elas são transformadas, então, em várias ideias candidatas que são trabalhadas pela nossa cognição. Bom, agora trazendo essa abordagem para os nossos pacientes, para pacientes com psicopatologias sabidas. A gente tem alguns estudos que fizeram uma abordagem sobre isso e algumas descobertas, então, a partir desses estudos. Foi evidenciado que pacientes maníacos, por exemplo, eles são mais propensos ao pensamento combinatório, em um estudo comparativo entre pacientes maníacos, esquizofrênicos e pacientes sem psicopatologias. Uma outra descoberta: o processo de pensamento combinatório entre esses pacientes, eles se manifestam de formas mais irreverentes, de formas humorísticas e de uma maneira um pouco diferente do usual. E Schulberg, por exemplo, ele acabou descobrindo que características hipomaníacas, elas aumentam o nosso desempenho criativo. Então, essas ideias, essas características da hipomania, elas mostram que elas estão relacionadas a pensamentos, a atitudes e a comportamentos nitidamente mais criativos. Dentro desses estudos, eu gosto de salientar que eles surgiram desde 1930, por exemplo. Então, em 1930, Lange e Eichbaum fizeram um estudo que eles perceberam e tiveram a seguinte conclusão: não pode ser simplesmente uma questão casual que entre os gênios, os saudáveis constituam apenas uma pequena minoria. Judah, em 1949, concluiu que entre 5.000 entrevistados considerados geniais, a parcela de indivíduos com psicopatologias era aumentada. Kaiga, em 2011, através de um estudo caso-controle da população sueca, que é inteiramente cadastrada no Sistema Único, ele conseguiu perceber que pacientes com TAB ou esquizofrenia, eles e seus parentes de primeiro grau acabavam ocupando funções sociais que exigiam maior grau de criatividade. Bom, agora para a gente tentar ter uma visão mais ampliada, juntando todas essas abordagens, eu gostaria de trazer uma análise do Grito, de Edvard Munch. Essa obra, ela surgiu através de um momento inspirativo que coincide com o momento alucinatório de Munch. E eu gostaria de relatar esse momento inspiratório dele, que o mesmo transcreveu em carta. Abre aspas. Eu estava andando na estrada com 2 amigos meus. Então o sol se pôs. O céu de repente se transformou em sangue, e eu senti algo parecido com um toque de melancolia. Eu parei e encostei-me morto de cansaço. Acima do fiord negro e azul, a cidade pendurava nuvens de sangue escorrendo. Meus amigos continuaram e eu fiquei de pé, assustado, com uma ferida aberta no peito. Um grande grito perfurou a natureza. Nesse momento, a gente consegue perceber duas coisas. Munch teve um período inspiratório nitidamente coincidente com um período alucinatório, onde se manifesta a psicopatologia na produção da criatividade. Depois, esse período inspiratório dele foi transformado ao longo de 18 meses na primeira versão de sua tela. E alguns anos após, ele fez mais 4 releituras dessa tela. Nós podemos compreender que o próprio processo inspirativo dele está associado com a sua psicopatologia. E o próprio processo de cognitivo do mesmo, de transformação dessa inspiração, através da sua rede de controle, através da sua rede de cognição,
também é influenciado pela psicopatologia. Haja visto que a psicopatologia não se dissocia do indivíduo e ao longo desses anos onde ele trabalhou cognitivamente em cima do seu processo inspirativo, ele teve influências diretas e indiretas da sua própria psicopatologia. Ou seja, eu gostaria de concluir através de tudo isso que o transtorno afetivo bipolar ou as outras psicopatologias, como todas as doenças mentais, elas trazem mais sofrimento do que realização. Embora elas possam existir concomitantemente com a criatividade, ela não transmite um dom especial. Porém, nós visamos dessa forma salientar que existem inúmeros tipos de relações, diretas e indiretas, entre as psicopatologias e o processo criativo. A doença seja ela causa ou ela seja um contexto desse processo criativo. Ela acaba tendendo por interferir no resultado final do processo de criação. Essa ampla relação que se estabelece entre a arte, a criatividade e as particularidades do transtorno, ela é nítida e exige muito mais estudos da nossa parte. Eu chego então ao fim do nosso trabalho e gostaria de agradecer então pelo trabalho apresentado.